Olá, minhas amigas do blog do Tati Souza. Uma ótima noite para você. Se você estiver vendo esse vídeo de manhã, um ótimo bom dia. Nós estamos no dia 30 de dezembro de 2015. Tá acabando o ano, graças a Deus, né? Esse ano de 2015 foi punk demais. Não foi fácil de aguentar, não. Foi um ano muito difícil. Um ano que realmente só resistiu em pé aquele que estava firme na rocha, que é Jesus Cristo. Não é verdade? Nós temos visto aí quantas pessoas reclamando do fim de ano, desse ano de 2015 e se espantando porque o ano voou e já estamos no fim do ano, né? Temos visto então tantas perversidades, tantas abominações, tantas corrupções. Temos visto aí ah, uma ânsia, um desespero, uma loucura de se acabar logo esse ano. Até parece que é o ano que é a zica, né? O ano que é o problema. E é isso aí. E nós vamos falar hoje mesmo sobre o fim das coisas. Nós vamos falar sobre o fim das coisas. Como é que acontece quando chega ao fim? E quando alguma coisa chega ao fim na nossa vida? Algo que você não esperava que chegasse ao fim. Algo que muitas vezes você planejou e você, talvez até lá no começo do ano, você disse assim, não, esse projeto, essa situação, eu vou dar o melhor de mim, eu vou dar, sabe, tudo o que realmente eu precise fazer para que eu possa conquistar ali o melhor resultado, para que isso se favoreça. E aí chegou no fim do ano e estava tudo destruído, e estava tudo acabado. E estava tudo de uma forma que você achou que jamais chegaria daquela forma. E aí você é obrigado a lidar com o fracasso ou com o fim daquilo que você não esperava. Mas na palavra de Eclesiastes, capítulo 7, diz assim, eu vou ler para você, se caso você não tiver uma Bíblia, não tem problema. Eu leio aqui, se você tiver é muito legal que você acompanha comigo, mas se você não tiver, não tem o menor problema. Versículo 1 diz assim, melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos insensatos, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim de todas as coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém? Paramos no versículo 14, aqui então, da palavra de Eclesiastes, né? E aí a gente vê aqui, o pregador aqui de Eclesiastes, ele tá falando o que pra gente? Olha, presta atenção como que acabam as coisas, sabe? Presta atenção para você entender o ensinamento, aquilo que foi tentado passar para você, talvez enquanto você estava no caminho e você não percebeu. Porque muitas vezes, queridos, chega-se ao fim de uma sociedade empresarial, chega-se ao fim de uma amizade, chega-se ao fim de um casamento, chega-se ao fim de um namoro, de um noivado, chega-se ao fim do ano, chega-se ao fim de tantas coisas
E as pessoas vão pulando de erros em erros, erros em erros, erros em erros, e não se atentam que estão simplesmente revivendo os mesmos erros. E os anos vão passando, e a vida vai passando, e a pessoa não percebe. Então, ele fala que é melhor ir a casa onde há luto. Porque a tristeza, ela faz com que a gente tenha uma vida de reflexão. É bom viver em tristeza? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, é bom refletir. A sabedoria dá a vida a quem o possui. E o princípio, o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quando nós nos atentamos a buscar uma vida de retidão, a buscar uma vida ali que vai, sabe, vivenciar aquilo que são os preceitos do Senhor, para que nós possamos ter um caminho reto, um caminho santo diante de Deus, nós atentamos para todas as nossas atitudes. Nós não temos atitudes impensadas, nós não temos palavras impensadas. Por quê? Porque todo aquele que procura evitar o erro e o pecado, ele presta mais atenção no que ele está fazendo. Porque ele sabe que ele pode ferir o Espírito Santo de Deus, ele sabe que ele pode ferir ao Senhor. E aquele que ama ao Senhor jamais quer ferir o seu Santo Espírito. Então, aqui o salmista diz assim, né? O salmista não, perdão, o pregador, ele diz assim: melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Quando nós passamos por situações adversas, situações de grandes tribulações, guerras contínuas e constantes em nossas vidas, coisas que muitas vezes nós nem sabemos de onde vêm, né? Mas nós estamos ali pelejando e batalhando para vencermos todas as adversidades. Quando nós estamos no caminho do Senhor e buscando a palavra do Senhor, o Senhor nos dá autoridade para passar por cima da morte, para passar por cima da traição, para passar por cima da violência, para passar por cima do aborto, para passar por cima do adultério, para passar por cima da injustiça, para passar por cima da opressão, para passar por cima do desemprego, para passar por cima do abandono. São tantas as situações que podem acontecer conosco, mas o Senhor, quando há o temor do Senhor no nosso coração, nós recebemos a autoridade em Cristo Jesus para passar por cima de todas as situações adversas. E é interessante porque chega no fim do ano, nós começamos então a realmente refletir. Poxa, eu tinha tantos planos no começo do ano, e aí de repente esses planos não se concretizaram, e aí talvez você tinha até ali todo um planejamento, sabe, para esse ano, aquela história de que não, eu vou conseguir, vamos lá, vou correr atrás, vou dar o meu melhor, e o ano passou e nenhuma daquelas metas foram atingidas. Por que isso aconteceu? Em primeiro lugar, nós precisamos atentar que o homem ele faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Muitas vezes aqueles planos que nós fazemos não estão de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. É interessante sempre, e em primeiro lugar, nós colocarmos diante do altar do Senhor tudo aquilo que desejamos conquistar, tudo aquilo que desejamos viver, e estarmos atentos para que, se aquele plano não deu certo, Senhor, que seja feita a tua vontade, para que não haja rebelião, para que não haja indignação, para que não haja revolta em nossos corações. Então, nesse ano de 2016, muitas pessoas estão assim esperançosas. Nossa, mas vai mudar o ano, que acaba logo esse ano de 2015, que esse ano foi uma zica danada. Todo mundo tá louco para que acabe o ano de 2015, porque foi um ano péssimo, né? Assim, se você conversar com várias pessoas, 9 entre 10 pessoas vão dizer o ano foi horrível, né? Claro que sempre vai ter a exceção, mas a gente sabe que a maioria vai dizer que o ano foi ruim, né? E isso em âmbito mundial, assim, não é aqui no Brasil só porque tá essa corrupção danada, não. Em quase todos os países foi uma ECA, né? O ano de 2015. E aí as pessoas ficam, assim, ansiosas, tipo, por que vai vir para 2016? Querido, o ano pode estar acabando. Pode estar acabando.
Mas o interessante é que você analise tudo o que se passou nesse ano. E você pondere e coloque diante do Senhor. E você entenda que melhor do que alcançar o objetivo muitas vezes é aprender com o processo. É aprender com os erros. É buscar olhar para Jesus Cristo como o alvo, como o autor e consumador da nossa fé, e não estarmos ali o tempo todo, sabe, vivendo de forma somente a conquistar valores materiais e vivermos de forma mundana, não. Porque aqueles que vivem guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus, né? Nós que somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E a nossa preocupação não é o que vai vir financeiramente para o ano que vem, ou o que eu vou conquistar financeiramente. Claro, todo mundo precisa de dinheiro para viver, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer assim que essa não é a nossa primeira preocupação. A nossa primeira preocupação é com a nossa trajetória de fé, é com a nossa vida espiritual, é com o nosso coração no altar do Senhor, é com a nossa vida de santidade, é com a nossa vida, a nossa disciplina espiritual, é com o caminhar do nosso irmão, se nós estamos ali realmente sendo agentes de transformação na vida de alguém. Então, esse ano de 2015, pare para refletir. Estamos agora no término do ano, pare